Hoje quero falar diretamente ao seu coração sobre ciclos. Aqueles momentos em que uma fase termina e precisamos decidir como avançar. E se esse fim, por mais doloroso que pareça, for exatamente o que Deus está usando para te levar no próximo nível. Mas o que é um ciclo? Um ciclo é uma etapa da vida marcada por inícios, aprendizados e encerramentos. Assim como as estações do ano, nossa vida é feita de fases. Algumas são férteis e alegres, outras são secas e desafiadoras. Ciclos podem ser relacionamentos, empregos, projetos, amizades ou momentos da nossa caminhada espiritual. Mas como saber quando um ciclo deve se encerrar? Nós temos 4 pontos aqui. O primeiro é sinais de estagnação. Quando você percebe que não cresce mais, quando você se sente presa ou se sente sem nenhum propósito, quando você está estagnada. O segundo ponto é desconforto contínuo. Às vezes, Deus usa a insatisfação para nos empurrar para o novo. O terceiro é a falta de paz. Quando algo que antes trazia alegria se transforma em peso. E o quarto ponto é a confirmação espiritual. Através da oração, Deus revela que é tempo de virar a página. Quero contar para vocês aqui a história de Ana, que ela encerrou um ciclo de fé. Ana era dedicada a seu trabalho, mas começou a sentir um vazio crescente. O ambiente que antes a motivava se tornou fonte de estresse. Durante suas orações, sentiu no coração que era hora de encerrar aquele ciclo, mas o medo a paralisava. O que viria depois? Após ela ser demitida inesperadamente, Ana ficou desorientada. Porém, em vez de se entregar à amargura, decidiu buscar a Deus intensamente. Ela jejuou, orou e pediu direção a Deus. E no seu coração surgiu o desejo de empreender, algo que sempre esteve em seus sonhos, mas que o emprego estável a impedia de arriscar. Com fé, Ana iniciou seu negócio, enfrentando os medos e as incertezas. Houve dias difíceis, mas ela seguiu crendo na promessa de Jeremias 29:11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Isso é Deus dizendo a Jeremias. Então, com o tempo, o seu empreendimento prosperou e ela entendeu. Aquele ciclo precisava se fechar para que Deus a levasse a um nível maior. Mas como agir ao encerrar um ciclo com fé? Temos 5 pontos aqui. O primeiro ponto é: aceite a realidade com gratidão. Agradeça pelo que viveu. Cada fase tem o seu propósito. Cada fase que você passou te fortaleceu, te fez crescer para que você alcançasse o próximo nível. Cada fase que você passou foi um aprendizado. Te fez uma pessoa mais forte. O segundo ponto é: liberte o passado. Perdoe e solte mágoas. Pessoas que você precisa perdoar,
perdoe. Libere essa mágoa do seu coração. Perdoar não é concordar com o que a pessoa fez, não é esquecer o que a pessoa fez, mas é liberar ela da sua mente, liberar ela do seu coração. Porque quando a gente não perdoa alguém, essa pessoa fica na nossa mente, fica no nosso coração, ela fica martelando aqui, ela fica nas nossas costas e a gente fica levando um peso. Então, perdoe, porque o perdão fala mais sobre quem está perdoando do que daquele que está sendo perdoado. Então, para você se libertar, perdoe e libere essas mágoas que tem dentro de você, porque o perdão é libertador. O terceiro ponto é: busque a direção de Deus. Como buscar a direção de Deus? Lendo a palavra, orando, meditando na palavra, ficando em silêncio para você ouvir a voz de Deus, ouvir os seus pensamentos. Acabou de ler uma palavra, acabou de ler um texto, um livro, da Bíblia, você começa a meditar nesse versículo. O que é meditar? É pensar no que acabou de ler, é falar o que acabou de ler, é entender o que você acabou de ler. Isso é meditar, porque a oração e a leitura da palavra vão te trazer clareza. Quanto mais a leitura da palavra, mais a gente vai conhecer a Deus, vai conhecer os planos dele para a nossa vida. Para a gente ter intimidade com alguém, é preciso andar com a pessoa, é preciso entender e conhecer. Então, para ter intimidade com Deus, é lendo a sua palavra, é conhecendo a Deus, é caminhando na sua palavra, no que ele diz para nós. O quarto passo é: dê o primeiro passo com fé. Coragem não é a ausência do medo, é você avançar, é você se libertar desse medo. O contrário de medo é amor. O amor de Deus desfaz todo o medo. Então, se você tiver pensamentos de medo, de incertezas, busque ler a palavra, busque a Deus, troque esses pensamentos de medo por certeza. Comece a imaginar a sua vida como seria se você não tivesse com aquele medo instalado. Então, tenha coragem e avance. E o quinto passo é: tenha paciência no processo. Porque Deus trabalha no tempo perfeito, no tempo de Deus. Estamos passando por um processo, muitas vezes passando pelo deserto. Nós temos aquele pensamento: eu não aguento mais. Ai, Deus, por quê? Deus está trabalhando, Ele está te moldando. E passar por um processo é necessário para alcançar o próximo nível. É como um estudante que estuda, e para ele passar de ano, passar de nível, ele tem que fazer uma prova. E aí assim acontece com a gente. Nós temos que fazer essa prova para saber se a gente está apto a avançar para o próximo nível. Então agora eu quero fazer uma oração com você. Se você puder fechar os olhos, orar comigo, falar, vai ser muito bom. Mas se não puder, apenas escute, Eleve o seu pensamento a Deus, eleve os seus pensamentos às coisas que você deseja alcançar, os seus objetivos. E vamos orar. Senhor, obrigada pelos ciclos que se fecham. Fortalece esse coração e ilumine nossos passos. Que nós tenhamos fé para soltar o velho, para soltar as coisas velhas, e coragem para abraçar o novo, com fé e esperança.
Obrigada, Deus, pelas oportunidades colocadas em nossas vidas. Obrigada, Deus, pelo teu cuidado e que possamos entender quando estamos encerrando um ciclo, que possamos entender quando estamos passando por um processo, por um deserto. Sabemos que não estamos sozinhos nessa caminhada, porque o Senhor está conosco sempre. Obrigada, Deus, que eu venha sempre ouvir, ler, entender e meditar na Tua palavra, porque só Tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna e são elas que vão fazer eu alcançar o próximo nível. Eu oro, agradeço e coloco a minha vida em Tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precise ouvir. Lembre-se, todo fim é, na verdade, o começo de um novo capítulo escrito pelas mãos de Deus. Deus abençoe.